Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 252, A Sensibilidade é do Espírito. Continuando com o nosso tema anterior, dos convulsionários, já explicamos o que é isso, são pessoas em estado de uma crise emocional. Kardec vai perguntar o seguinte: qual a causa da insensibilidade física que se observa, quer em alguns convulsionários, quer em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? O que Kardec está perguntando é o seguinte, para os espíritos: como vocês explicam isso? Por que em determinadas circunstâncias o indivíduo está vivendo algo que deveria causar uma dor imensa, e ele não sente nada? Então a pergunta é essa. Todos nós já vivemos isso em algum grau, mas há graus extremos. O indivíduo tem, o corpo penetrado por uma faca, o indivíduo está sendo torturado, ou o indivíduo está, sofreu quebrou a perna, fraturou um osso e naquele momento ele não sente nada. Como pode isso? O que explica isso? Como nós já sabemos e já repetimos aqui umas 30 mil vezes, do ponto de vista da natureza e dos espíritos da codificação e da criação divina, grande parte de tudo o que nos acontece só pode ser explicado se nós compreendermos o magnetismo. O magnetismo é que vai explicar a relação dos seres, das energias do universo. Mais uma vez, os espíritos vão lançar mão do conhecimento do magnetismo para responder Kardec. Vamos lá. Resposta. Em alguns casos, porque Kardec deu aqui várias situações, é exclusivamente um efeito magnético que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Gente, só esse começo de resposta já é uma revelação tão extraordinária, tão importante, que precisamos nos perguntar como é que o movimento espírita brasileiro conseguiu ignorar isso. O que os espíritos estão dizendo aqui é o seguinte: o efeito do magnetismo no indivíduo, no sistema nervoso, eles não estão falando de corpo espiritual, eles não estão falando do espírito. Olha o que a gente está falando aqui. Os espíritos estão dizendo que o efeito do magnetismo no sistema nervoso, está falando do corpo físico, dos nervos, é semelhante, age da mesma maneira que certas substâncias. Está falando aqui de substâncias químicas. O que os espíritos estão dizendo? Que você pode, por meio do magnetismo, causar o mesmo efeito num sistema nervoso que causam as substâncias químicas. Ainda está muito abstrato. Vamos para a prática. O magnetismo pode causar no sistema nervoso o mesmo efeito que causa uma anestesia. Uma injeção com a substância que faz você parar de sentir. O magnetismo, as energias magnéticas podem causar no sistema nervoso o mesmo sintoma que poderia causar, por exemplo, uma substância alucinógena. Então, se nós entendermos isso, nós vamos ver o poder do magnetismo no sistema nervoso. Os espíritas sabem disso
À exceção dos poucos que estudam magnetismo com seriedade, a grande maioria não faz a menor ideia do que eu estou falando. Embora esteja na questão 483 do Livro dos Espíritos. Hoje, isso na época de Kardec já era surpreendente. Hoje a gente tem mais milhares de experiências sérias sobre isso. Por exemplo, há dentistas, e eu já vi um documentário com a pessoa filmando isso, que faz extração de dente, canal, as operações odontológicas mais dolorosas, sem nenhuma cirurgia, apenas com magnetismo. É muito interessante. Eu vi um particularmente que me chamou a atenção, porque era um documentário da BBC 4, e a repórter era bem arrogante, né? Era assim, vamos investigar. Ela praticamente dizia isso, vamos investigar essa besteira para provar que é besteira. E a cara de espanto e de babaca dela ao ver uma dona de casa, quer dizer, não era um faqui, não era um yoga, era uma pessoa normal da Inglaterra, fazer um procedimento que só de olhar doía, magnetizada, sem nenhum tipo de anestesia, valeu o documentário todo. Tá certo? E aí ela vai investigar isso na Inglaterra, depois ela foi na Itália, enfim, foi em vários lugares investigar procedimentos que causariam uma dor extrema, mas que com o efeito do magnetismo a pessoa não sente nada. Então, isso é algo possível, realizável, que milhares de pessoas fazem isso regularmente, tá certo? Mas a gente normalmente não entende por isso. Então, o que é que os espíritos estão dizendo? Uma primeira causa. Quando Kardec faz uma pergunta ampla, eles tentam responder pegando várias situações diferentes. Então, é só o começo da resposta. Uma das causas, magnetismo. O indivíduo pode ser magnetizado, ou ele mesmo pode se magnetizar. Obviamente tem que conhecer um pouco ou ter, né, uma capacidade para isso. Outras situações, vamos lá. Em outros casos, a exaltação do pensamento embota, restringe a sensibilidade, porque a vida parece ter se retirado do corpo para concentrar-se no espírito. O que é a sensação? O que é a sensibilidade do corpo? É a transmissão energética, magnética da informação do corpo via perispírito para o espírito. Né? O corpo não sente. O corpo não sente. O corpo transmite a informação para o espírito. Então, se a minha atenção, se eu, espírito, estou voltando minha atenção com, né, uma forma intensa para outra esfera, a informação do corpo vai ser ignorada naquele momento. Né? Assim, é extraordinário porque hoje tem tanto estudo sobre isso que a resposta é meio óbvia, mas na época de Kardec isso não existia. Praticamente não existia psicologia como a gente entende hoje. Então, por exemplo, situações de trauma. É comum o indivíduo não sentir nada na hora. Por quê? Porque até como uma postura de proteção, o espírito desliga, digamos assim, as sensações do corpo. Porque seria excessivo e levaria talvez à morte. Então há várias situações assim que o indivíduo, que o espírito coordena de uma forma consciente ou não o fluxo dessas informações. Quando o indivíduo desenvolve mais esse poder, não quer dizer que ele é um espírito muito evoluído, mas é treino, ele pode se submeter a situações mais adversas e não sentir nada. Né? Porque ele passa a controlar esse fluxo de informação. Né? E aí os espíritos agora vão para uma outra situação ainda mais psicológica. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com alguma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada?
Todos nós vivemos isso em algum grau, né? Porque isso prova para a gente que quem controla é o espírito. Se você está fortemente preocupado com uma coisa, consciente ou não, querendo ou não, você neutraliza as sensações do corpo. Não é interessante isso? Vou pegar das situações mais banais, ou você está muito ansioso por uma notícia. Pode ser que, né, você está ali, sei lá, está preocupado com o resultado lá, uma pessoa que você ama muito está se operando e pode morrer ou não, e daqui a 10 minutos o médico vai sair ali e lhe dar o resultado da cirurgia. Você pode estar com uma dor no corpo, você pode ter levado às vezes um corte, se arranhou ali numa parede, está até sangrando, mas você está tão ansioso pelaquela notícia que você não sentiu, né? De uma forma ou outra isso aconteceu com todo mundo. Você disse, meu Deus, eu me cortei. Quer dizer, a sua atenção estava tão fortemente direcionada para outra coisa que você não sentiu. O seu corpo continua funcionando do mesmo jeito. Então, isso mostra o quanto a nossa sensibilidade está ligada. Na verdade, não está ligada. A sede da sensibilidade é você, espírito. Né? E esse fluxo de informação, que são informações magnéticas, ele pode ser... Na verdade, nós controlamos já, isso é fato, mas nós normalmente não controlamos com a consciência que seria ideal. Né? E isso é um dos aspectos do poder do espírito sobre a matéria. Quanto mais evoluído, mais o espírito pode controlar esse fluxo de informação. Quanto mais inferiorizado, mais esse fluxo de informação não tem um controle consciente, algum controle sempre tem, mas não é consciente, mais o indivíduo é, entre aspas, levado pelas circunstâncias. Porque ele não desenvolveu o poder de controlar isso. Né? E isso se dá inclusive nas relações humanas, que são relações magnéticas. O Maria vai com as outras, né? Maria vai com as outras, né? O homem ou mulher, porque é uma expressão, né? É muitas vezes o indivíduo que não tem um controle magnético mínimo. Então ele está naquele grupo, ele é envolvido magneticamente pelaquele grupo e o pessoal vamos, ele vai. Mesmo dizendo eu não gosto, eu não quero fazer isso, ele vai. E aí a gente mais uma vez junta aspectos emocionais, magnéticos, de traumas e etc. Porque no final das contas é a maturidade, o poder do espírito de controlar a si mesmo e o fluxo energético do seu corpo e o fluxo energético do ambiente. Como se dá esse controle? Então Kardec pega uma situação extrema de dor intensa, mas para mostrar, né, segundo aqui a resposta dos espíritos, que isso é algo diário, é algo regular. O grau de consciência. Por isso que ampliar essa compreensão, entender o que é o magnetismo, entender como ele se manifesta, é fundamental para o nosso processo de condução da nossa existência. O magnetismo não é apenas uma técnica específica, é uma forma de compreender a vida e ampliar a consciência do que nós temos ao nosso redor. Que correntes magnéticas nesse instante estão fluindo do corpo para o espírito e do espírito para o corpo. Como é que está isso? Eu tenho consciência? Eu controlo? Eu direciono? Ou eu simplesmente vou reagindo como um animal perdido, feroz, né, no momento de estresse? Que tipo de relação magnética eu estou estabelecendo com as pessoas? Que tipo de influência magnética eu permito que os outros tenham sobre mim? Eu filtro, eu aceito tudo? Porque a verdade é que é possível, inclusive, porque quando a gente fala de magnetismo, no quadro geral é a mesma coisa, é magnetismo de encarnados e desencarnados.
né? Em que medida eu permito que outros espíritos encarnados ou desencarnados imponham situações para o meu sistema nervoso? Criem verdadeiras alucinações. Isso é possível, né? A gente está vendo aqui que o magnetismo pode atuar diretamente no sistema nervoso, anestesiando, despertando, excitando, criando as mais diversas situações. Eu quero ter controle disso sobre a minha vida? Ou eu vou viver como isso não existisse e entregar esse controle a outros seres, encarnados ou não? Né? Então fica aí essa questão. Eu realmente quero ter controle sobre a minha vida? Se eu quero, essa questão é central. Quem está controlando meu sistema nervoso? Realmente sou eu? Ou são imagens e energias que os outros jogam em mim e que me levam para lugares que eu não quero e não deveria ir? Tudo isso é efeito magnético. Bem, espero que vocês tenham gostado, né? É sempre uma reflexão rápida, mas para mim extremamente interessante. Um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos e filhas, que o magnetismo do Cristo, que suas energias sutilíssimas e amorosas possam penetrar o nosso psiquismo. O que fiz agora? Induzir vocês a buscarem trazer para o sistema nervoso de vocês as energias do Cristo. Sim, isso é possível. É possível vocês se permitirem serem envenenados por essas energias que são oferecidas a cada instante no mundo de vocês. Mas é possível vocês também chamarem, sintonizarem com um magnetismo que vai restaurar, reequilibrar o sistema nervoso de vocês. Vocês precisam ter muito cuidado, porque muitos todo dia envenenam o próprio sistema psíquico nervoso é do corpo espiritual, com energias de ganância, com sensualismo inferior e doentio. E nem se preocupam com isso, até um dia que o sistema não aguenta mais e entra em colapso. E a pessoa passa a ter alucinação, paranoias, aí vai para um coitado de um doente pior do que ele, que receita remédios que vão piorar o caso. E aí nós temos hoje milhões e milhões e milhões de pessoas no Brasil que se entopem de drogas, achando que vão reequilibrar o sistema nervoso à base de comprimido. Não buscam orar, não buscam o magnetismo do mestre, não buscam o magnetismo curador de magnetizadores sérios e conscientes, não buscam natureza. Mas acham que com droga vão resolver o problema. E isso gera problemas que precisam de séculos para serem reestabelecidos. Portanto, se espírita não quer entender magnetismo, nunca entenderá espiritismo, e menos ainda cristianismo. É preciso querer saber como efeitos magnéticos estão alterando o próprio psiquismo.
Como prece sincera pode reestruturar o ser, e como a revolta, disfarçada ou não, desestrutura todas as correntes que vinculam corpos espirituais e espírito. Vocês possuem organizações delicadíssimas, mas não querem se responsabilizar por elas. É como alguém que tenha uma orquídea muito preciosa, mas não quer criá-la no ambiente adequado e deixa em qualquer canto e não se preocupa com nada e depois se espanta. Como ela está feia, como ela está murcha, como ela está com mau cheiro. Isso é uma realidade para a grande parte dos espíritas quando desencarnam. Me dizem muitos, mas eu nunca pensei que essas dimensões do meu corpo espiritual fossem tão delicadas. E eu digo, porque você nunca pensou como espírita, meu filho. Você nunca quis entender o espiritismo. Você usava espiritismo como muita coisa, mas não como o caminho, a verdade e a vida. E aí estamos diante de séculos para refazer, porque a lei é grave na relação com aqueles que sabem e optam por ignorar verdades divinas. É muito grave. Filhos, estamos falando do livro dos Espíritos. Reflitam, pensem sempre o que essa questão ensina para a minha vida. Como eu aplico isso em meus corpos espirituais? Como aplico isso em relação ao meu corpo material? Para que um dia vocês sejam todos plenos de luz, porque essa é a vontade do Cristo, que cada um de vocês torne-se um ser iluminado. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.